Galera, quer saber de tudo que cai de química no Enem? Acompanha aqui com a gente no raio-x do Enem do SAS. Segura essa! Fala galera, professor Felipe Custódio aqui no raio-x do Enem do SAS. Vamos discutir os principais temas cobrados na prova do Enem. E já vamos para o quinto assunto, que é energia, com 8,4%, 25 questões. O que é importante energia? Combustíveis fósseis, tem que lembrar lá do petróleo, do carvão mineral, do gás natural. Não podemos deixar de falar também de biocombustíveis, aí entra etanol, biodiesel e também o biogás, que é a obtenção de metano a partir do lixo. E também é importantíssimo energia nuclear, energia solar e energia eólica. Olha essa questão aí. Coloca as condições climáticas de um país e pergunta qual a energia mais adequada para ser utilizada nesse país. E perceba que nas alternativas aparecem diversos tipos de energia. Então, tudo que envolve essas energias são importantes para o Enem, tá? O quarto assunto que a gente vai falar aqui no raio-x do Enem do SAS é o meio ambiente, com 12,1%, 36 questões. Meio ambiente é efeito estufa, tem que saber quem são os principais causadores, quais as principais consequências do efeito estufa no meio ambiente. Temos que falar também de chuva ácida, quais são as fontes de chuva ácida, quais são as consequências que a chuva ácida provoca no meio ambiente, e também temos que falar da poluição da água e da poluição do ar. Como essa poluição ocorre, quais são os efeitos dessa poluição no meio ambiente. E para você acompanhar direitinho, veja essa questão que aparece aí, tá? Que é uma questão que fala exatamente sobre o efeito estufa das ilhas de calor. Então, muita atenção ao meio ambiente, que é um assunto importantíssimo para a prova do Enem. Agora, o terceiro assunto, química orgânica, com 18,5% ao todo de 55 questões. Química orgânica, reações orgânicas. Você tem que conhecer a classificação das principais reações orgânicas. Associa-se também reações orgânicas com nomenclatura. Muitas questões do Enem, ele vai lá falar da reação, mas vai pedir a nomenclatura do produto formado. Então você tem que estar atento a reações orgânicas, porque é um assunto importantíssimo, é o raio-x do Enem do SAS mostrando para você. E aí a gente vai ver agora uma questão que fala de reações orgânicas, e a característica do Enem não é que ele quer saber que você saiba decorar das reações orgânicas, ele joga um modelo de reações orgânicas e em cima desse modelo ele elabora a questão. É como está aí essa reação de substituição nucleofílica, ele mostra o modelo e aí depois faz em cima desse modelo, você tem que fazer uma análise para chegar na resposta adequada para a questão. Então, atenção, porque reações orgânicas é um assunto importantíssimo. E a gente tem dois assuntos aí que estão em primeiro lugar no que diz respeito ao raio-x do Enem do SAS. Físico-química com 24,8%, 74 questões, e nessa parte de físico-química a gente destaca eletroquímica. Você tem que saber o que é uma pilha, você tem que saber o que é uma eletrólise, tem que entender processos de oxidação, processos de redução, que a pilha é um processo espontâneo, a eletrólise é um processo não espontâneo, e metal de sacrifício, que é um tópico importantíssimo. Inclusive a questão que nós vamos mostrar agora fala exatamente sobre metal de sacrifício, ele vai fornecer os potenciais de redução e a partir dessa análise você identifica qual é o metal que pode ser utilizado como metal de sacrifício, tá? E aí também um assunto, né, que está empatado em primeiro lugar, química geral com 24,8%, 74 questões. Cálculo estequiométrico, gente. Cálculo estequiométrico é um assunto importantíssimo. Você acompanha com a gente aqui no raio-x do Enem do SAS. E aí, quando fala de cálculo estequiométrico, tem que lembrar rendimento, tem que lembrar de pureza, tem que lembrar de equações sucessivas, tem que lembrar também de reagente em excesso e reagente limitante, tá? Então, tudo que está relacionado a cálculo estequiométrico vai cair nesse formato. E a questão que eu vou mostrar para vocês aí é exatamente uma questão que envolve cálculo estequiométrico com rendimento. Então, tem que lembrar em cálculo estequiométrico exatamente desses principais temas aí que estão relacionados a esse assunto, ok? Galera, vai o link aí com as questões exatamente sobre esses assuntos. Baixa o link, resolve as questões e acompanha
que junto com o raio-x do Enem do SAS você vai se dar muito bem. Um grande abraço e até a próxima.